O dia 14 de outubro vai ser no sábado, é celebrado o Dia Internacional dos Cuidados Paliativos. No Brasil, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos apoia e incentiva a campanha que tem como um dos objetivos alertar para a necessidade de priorizar políticas e serviços de cuidados paliativos. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Fabiane Honorato. Ela é médica neurologista, cooperada da Unimed Araçatuba. Até aproveito para mandar um abraço para o doutor Flávio Garbellini, ele que é diretor técnico do Hospital Unimed. Um abraço, doutor Flávio. Faz tempo que não visita aqui os nossos estúdios. Visite-nos aqui mais vezes, pode vir aqui, Dr. Flávio Garbellini, acompanhando a nossa programação. E a doutora Fabiane, ela é médica neurologista, pós-graduada em cuidados paliativos pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein e responsável pela equipe de cuidados paliativos do Hospital Unimed. Bom dia, doutora, é um prazer imenso recebê-la aqui na Cultura FM. Bom dia, Zé Walter, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Eu gostaria de agradecer à diretoria do Hospital Unimed Araçatuba pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema de extrema importância. E bom dia a todos os ouvintes. Doutora, e um tema que muita gente desconhece e quando algumas pessoas acham que entendem, tem muita conversa, muita história que na verdade não diz respeito realmente ao que são os cuidados paliativos. Então, para explicar para o público em geral, o que se trata então os cuidados paliativos? Exatamente, existem muitas dúvidas. Na nossa prática diária, a gente consegue perceber isso, né? E é muito importante falar um pouquinho para que a gente esclareça. Os cuidados paliativos, em definição, são uma abordagem a pacientes de todas as idades, crianças e adultos, e aos seus familiares, que são portadores de alguma condição ameaçadora da vida. Então, essa definição já foi revisada várias vezes pela Organização Mundial de Saúde. A última revisão é de 2017 e traz para nós essa visão ampla e integral desse cuidado. Então, é um cuidado normalmente feito por uma equipe multidisciplinar, né, que visa trazer qualidade de vida para esses pacientes. E já em uma situação mais avançada da doença? Também. Não necessariamente. Né? A ideia é que os cuidados paliativos possam ser iniciados desde o diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida. Então, quanto mais precocemente a gente consegue iniciar esse acompanhamento, mais oportunidade nós temos de trabalhar diversas questões que podem surgir ao longo do tratamento. É importante também a gente frisar que quando um paciente está em acompanhamento pelos cuidados paliativos, ele não deixa de ser acompanhado pela equipe assistente, pelo médico especialista da área da doença que ele vem tratando. Então, na verdade, é um acompanhamento complementar. É um tratamento complementar que anda junto com o tratamento curativo, muitas vezes. E desmistifica até, porque muita gente chega até a dizer que, se entrou em tratamento de cuidados paliativos, não tem mais solução para o caso. Então, já veja que já começa a partir do diagnóstico. Então, é de fato um mito essa história. Exatamente, Walter. De um modo ideal, né, o cuidado paliativo ele deveria ser iniciado no diagnóstico. Nós sabemos que culturalmente a gente ainda tem alguma dificuldade em instituir esses cuidados. Existem algumas estatísticas que falam que mais ou menos 4% da população que teria indicação de receber os cuidados paliativos, de fato recebe. Né? Ainda existem poucos serviços no nosso país, é algo que vem se estruturando e a academia brasileira tem dado um grande incentivo, né, nesse aspecto. Mas a gente ainda sabe que temos pouco acesso a esse tipo de cuidado. No Hospital Unimed em específico, como funciona então lá essa equipe multidisciplinar? Imagino que atua lá com os cuidados paliativos. Como funciona no Hospital Unimed? No Hospital Unimed, atualmente, nós somos uma equipe que surgiu mais ou menos em 2020, temos cerca de 3 anos de atuação, e nós estamos caminhando e nos estruturando cada vez mais, mas atualmente somos uma equipe intra-hospitalar, né? A nossa ação é para os pacientes que estão internados. Nós temos atualmente cerca de 15 pessoas trabalhando nos cuidados paliativos de modo operacional, fora, né, toda a equipe que tem ao nosso redor, auxiliando na estruturação de tudo isso. Então, nós temos médico paliativista, que sou eu, temos 2 enfermeiras com formação em cuidados paliativos,
Temos 2 psicólogos também em formação em cuidados paliativos, assistente social, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, farmacêutico, nutricionistas. Então, como você pode ver, é uma equipe bem grande, né? Porque a gente tenta abordar o sofrimento desses pacientes de um modo multidimensional. A gente trabalha além do físico. É óbvio que o físico é extremamente importante, mas a gente entende que o bem-estar do ser humano envolve muito mais do que os aspectos físicos. Então, a gente atua no sofrimento também psíquico, espiritual, social. Tudo isso está envolvido no cuidado paliativo. Importantíssimo. E claro, tem esse auxílio aí quando do diagnóstico, mas a gente tem muitos casos dos cuidados paliativos, e a gente vê com mais frequência, naquelas situações em que a pessoa já está com um grau avançado da sua doença e naquele momento, e existe até a diferença da ortotanásia, a distanásia, a eutanásia, uma não se confunde com a outra, são graus diferentes, até o suicídio assistido, que alguns países da Europa até já instituíram, mas a história de não se prolongar, talvez, a vida de alguém, ou deixar que ela morra, e a morte vai chegar para todo mundo, isso é uma realidade, não tem como fugir disso, mas que isso aconteça de forma natural, né? Não prorrogando algo desnecessariamente ou tentando, de fato, prorrogar uma vida através só de aparelhos e aí nesse ponto os cuidados paliativos têm uma função extremamente importante também. Com certeza, com certeza. Em relação a essas definições de cuidados de fim de vida, os cuidados paliativos atuam de forma plena, né? Então, esses termos que você traz são muito importantes e a gente precisa explicar, né? A ortotanásia é exatamente a prerrogativa dos cuidados paliativos. O que significa ortotanásia? É a morte natural, uma morte com qualidade. Obviamente que nós estamos falando de situações em que não é possível uma reversão do quadro, porque até onde for possível, a medicina vai fazer, né? Mas, infelizmente, nós somos seres que temos uma linha do tempo. Mortais, né? Exatamente. A nossa vida vai chegar ao fim em algum momento. É a única certeza de todos. E o trabalho do cuidado paliativo é que se viva com qualidade até o último dia de vida, até o dia de sua morte, né? Então, a ortotanásia é exatamente isso. Nós buscarmos as condutas para promover qualidade de vida e uma morte digna. A eutanásia, que é crime no nosso país, isso não é praticado, nós não fazemos eutanásia, seria a administração de alguma medicação ou fazer alguma ação que abrevie a vida de um paciente com uma doença terminal, por exemplo. Isso não é feito no Brasil, né? E a distanásia seria nós atuarmos através de medidas obstinadas, fazendo com que se prolongue esse tempo de sofrimento sem trazer nenhum benefício para o paciente. Isso é considerado má prática médica, previsto pelo Código de Ética Médica como má prática médica. E que não deve ser feito, justamente porque a gente está causando dano para esse paciente, sofrimento para essa pessoa e para esse familiar. Então, os cuidados paliativos vêm para que a gente consiga praticar a ortotanásia de uma forma mais ampla. Essa é a nossa função. E principalmente a informação, né? Porque existe, às vezes, algum receio, mas por falta de informação, por ignorância da maioria das pessoas. A gente tem, por exemplo, e vamos receber aqui na sexta-feira, pessoal lá do núcleo de doação de órgãos, que ficou muito em voga nos últimos dias por conta, principalmente, do caso do Faustão, e às vezes, por falta de informação, a pessoa não tem a devida atenção para esse assunto. E nós vamos receber aqui na sexta-feira, já está até agendado. E eu acho que é mais ou menos o caso dos cuidados paliativos. Às vezes a pessoa escuta ou já ouviu falar e fica com certo receio, mas não deve ter receio algum, porque na verdade é isso que a senhora está dizendo, a questão da ortotanásia, da qualidade de vida para a pessoa durante o período que essa vida vá durar, perdurar aí durante o período. Não é prolongar, como seria no caso da distanásia, e nem antecipar, como seria no caso da eutanásia. Quais patologias, doutora, possuem indicação para esses cuidados paliativos? É apenas isso para pacientes com doença oncológica? E aí acho que é o caso mais recorrente, talvez. Sim. Embora os cuidados paliativos tenham surgido, né, e a prática seja mais comum para pacientes oncológicos,
ele se estende a todos os pacientes. Então, numa definição ampla, seria qualquer doença ameaçadora da vida. Certo. Mas, obviamente, nós temos algumas que são mais comuns. Então, dentro do nosso hospital, por exemplo, os pacientes oncológicos são o nosso maior número de pacientes atendidos, e isso vai de acordo com as estatísticas nacionais e mundiais. Pacientes com doenças neurológicas ou doenças neurodegenerativas, por exemplo, as demências em fases avançadas, ou doenças neurológicas agudas muito graves, como AVCs muito extensos, que comprometem sobremaneira a sobrevida do paciente, também são patologias comuns. Patologias cardíacas, por exemplo, insuficiências cardíacas avançadas, com comprometimento da qualidade de vida e da funcionalidade, também são doenças que nós podemos cuidar nesse contexto. Doenças renais crônicas avançadas, quando o paciente já não tem mais possibilidade de uma hemodiálise, por exemplo, ou aquilo não faz sentido para ele continuar a vida daquela forma. Doenças pulmonares obstrutivas, também em suas fases avançadas. E a própria senilidade em fase avançada. Hoje a gente sabe que o conceito de senilidade, que é o envelhecimento patológico, né, é entendido hoje como uma doença. Porque existe uma ideia errada de que todo mundo que envelhece doente. Isso não é verdade. Pois é. Opa, né? E como? Não é verdade. Nós temos um envelhecimento saudável. Né? O termo senilidade é reservado para o envelhecimento patológico, que em suas fases avançadas normalmente cursa com uma síndrome de fragilidade, perda de autonomia, de mobilidade, de capacidade de deglutição. Então, nessa situação, também existe a indicação do acompanhamento pelos cuidados paliativos. E hoje, então, a Unimed Araçatuba tem essa equipe multidisciplinar que a senhora passou, 15 pessoas aproximadamente cuidando, e claro, ainda em formação por conta de ser algo novo, mas já à frente de muitos outros locais que ainda não tem essa estrutura adequada, a Unimed já saindo na frente, é isso? É verdade. Eu tenho muito orgulho dessa equipe, gostaria até de mandar um abraço para todos eles, para o pessoal que está sempre lá comigo. Eu não vou citar nomes porque eu tenho medo de esquecer de alguém, ficar nervosa aqui, esquecer de alguém. Mas eu vou falar da Jane, que é a enfermeira coordenadora da equipe junto comigo. Um abração para a Jane. A gente está sempre junto, a gente trabalha em equipe, a gente anda em bando no hospital. Dificilmente a gente está sozinho. Porque a gente entende que esse cuidado complexo não dá para ser feito com um olhar único. Né? Cada um tem suas características, cada profissional tem a sua importância. Então, eu sou muito feliz por fazer parte dessa equipe, agradeço à instituição Unimed Araçatuba, porque só funciona porque nós estamos dentro de uma instituição que entende essa importância. Então, eu sou extremamente grata e queria mandar um abração para todos eles. Doutor, o doutor Flávio Garbellini está mandando mensagem aqui, doutora Fabiane vem realizando junto com a equipe um trabalho maravilhoso em nosso hospital. Nancy Tecles está mandando, doutora Fabiane é a médica mais empática de toda a região, a pessoa mais indicada para falar sobre cuidados paliativos. Ana Bressan, parabéns a toda a equipe do time de cuidados paliativos, trabalho maravilhoso, com humanização e, sobretudo, muito amor. E, em principal, trazer essa informação para o público em geral, acho que é muito importante. Agradecer a presença da senhora aqui nos estúdios da Cultura FM e sempre à disposição, sempre que precisar, pode passar por aqui, estamos sempre à disposição de vocês. E eu que agradeço, Zé Walter. Um bom dia a todos, muito obrigada pela oportunidade.